vascaíno, fala vascaína, tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, dia agitado aí no Vasco da Gama. A gente vai falar bastante aqui sobre a Taça São Paulo de Júnior. Tivemos novidades hoje aí, alguns atletas do Sub-20 voltando para o Rio de Janeiro para integrar a equipe profissional. Vamos falar bastante aqui sobre a estreia do Vasco da Gama no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, frente à equipe do Madureira. E é o seguinte, jogador que foi contratado recentemente se contundiu, se lesionou, infelizmente. E a gente vai falar aqui sobre a situação envolvendo reforços com direito aí a retorno de cria, jogador oriundo aí da base do Vasco da Gama. Você que não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos começar aqui a falar sobre a Taça São Paulo de Júnior. Tem algumas novidades. Finalmente foi marcado aí a data do jogo do Vasco referente à segunda fase. Isto mesmo, o Vasco vai enfrentar o Ibrachina no dia 13 de janeiro. O horário ainda está a definir, vai depender aí da Globo, da Sport TV, para poder fazer essa partida. Geralmente os jogos do Vasco têm sido às 19h30. Lembrando que hoje, né, o Maurício Barbieri pediu para que Julião, Lucas Eduardo, Marcon Santos e Paixão, para que ambos retornassem para o Rio de Janeiro para integrar o elenco profissional do Vasco da Gama. Esses garotos que estarão aí no jogo, certamente, contra o Madureira, pois o Vasco da Gama vai viajar na próxima sexta-feira para os Estados Unidos. Bom, situação aí envolvendo o campeonato estadual. A gente tomou conhecimento hoje que os jogos do Vasco, como mandante, vai passar na Cazé TV e cerca de 10 mil ingressos já foram vendidos aí para esta primeira partida, correto? No treinamento de hoje, um jogador que recentemente foi contratado aí se lesionou. Trata-se aí de De Luca. De Luca sentiu dores nas coxas, foi examinado e sentiu aí, e foi diagnosticado com um edema aí na coxa direita, certo? Vamos lá, falar de reforços aqui, começar pelo goleiro. O goleiro Ivan já está no Rio de Janeiro para assinar, chega aí por empréstimo e se atingir as metas aí, o Vasco fica com a obrigação aí de pagar aí 90% aí dos direitos econômicos do jogador, que está aí na casa de 2 milhões de euros. Achei um excelente negócio aí para o Vasco da Gama. Bom, com relação à situação aí envolvendo o zagueiro Manuel Capazzo, a gente está batendo martelo aqui, já é reforço do Vasco da Gama. O Atlético Tucumã, lá da Argentina, aceitou a proposta do Cruz Maltino e ele também chega com essa opção aí de compra. O que deu muito bafafá hoje, tá? É que realmente o Vasco da Gama tenta a contratação aí de Lucas Veríssimo, jogador que atuou pelo Santos e que está na lista aí de dispensa do Benfica. Um excelente atleta, né? Mas que está aí na lista de empréstimo aí do Benfica. Vindo para o Vasco da Gama, porra, vai arrebentar a boca do balão, grande xerifão aí. E
E o Vasco também aguarda aí o desfecho, né, as tratativas do Lucas Merola, jogador que foi oferecido ao Vasco da Gama, esse zagueiro, que também há o interesse aí do River e do Boca. Além disso, o Vasco tá ali, vai investir pesado para tentar trazer o zagueiro do Napoli, o Juan Jesus. Você imagina uma zaga aí do Vasco, Juan Jesus e Lucas Veríssimo. Pelo amor de Deus. Com Ivan no gol, ainda do lado direito ali, Pumita, e do lado esquerdo, o Piton. Já pensou? Vai ficar sinistro. Situação aí de volantes aí, por falar em jogador bom, hoje quem teve aí no CT Moacir Barbosa foi o jogador Jair, que chegou ontem, né, aqui no Rio de Janeiro, conheceu toda a estrutura aí do CT Moacir Barbosa, se apresentou aos novos colegas aí e aos funcionários. O jogador faz exames médicos aí amanhã aí e com certeza vai dar tudo certo aí. O Vasco que parcelou a compra dele em 4 vezes, né? 2,5 milhões de dólares, tá? O Vasco que hoje a gente tomou conhecimento que o Souza almeja retornar. O Souza, aquele que joga lá no Besiktas, não vai renovar lá com o Besiktas, quer voltar ao Vasco da Gama. Acho pouco provável de acontecer, até porque o Vasco da Gama negocia aí com o Santiago Reis, lá do Huracão. O jogador está muito próximo aí de um acerto com o Vasco e ficaria um acúmulo muito grande aí de volante. Apesar disso, a gente no final do vídeo vai falar aqui sobre um cria que quer voltar, bateu o martelo e disse: se o Vasco fizer a proposta, vou ouvir e vou jogar no Vasco. Daqui a pouco, no final do vídeo, a gente vai falar. O Vasco também negocia aí com o meia Natan. O Vasco quer o Natan aí, que jogou no Fluminense, foi destaque do Fluminense. Os problemas aí extracampo pesaram muito aí na vida aí do atleta. E o seguinte, né? O Vasco negocia aí a transferência dele. Jogador que também passou pelo Galo Mineiro. Bom jogador. O Vasco está muito, muito próximo aí de anunciar o Emanuel Reynoso, jogador aí que foi simplesmente aí oferecido ao Vasco da Gama nos últimos dias. Jogador de excelente categoria aí. Bom, hoje eu trouxe na manhã a situação aí também do Quinteiro. Acho que o Quinteiro está indo para o Júnior Barranquilla, lá na Colômbia. Informação que veio do Jorge Nicola, o nome dele foi ventilado aí no Vasco da Gama, e o Vasco aí, hoje, informação que a gente teve, Felipe Anderson, certo? Pode pintar aí no Vasco da Gama. O Vasco que está tentando camisa 10 de impacto, vários jornalistas dizendo isso, pegando carona aí com aquilo que o Zé Colmeia disse na última semana, e o Vasco investindo pesado novamente o nome aí do Felipe Anderson. Vasco também quer aí o Ezequiel Barros, certo? Jogador que está lá no Atlanta United, na Major League Soccer, que teve uma excelente passagem aqui pelo River Plate. Bom, mas sobre esse jogador aí, esse cria que está voltando, é o Alan. O Alan não está feliz lá no mundo árabe, lá no Al-Wanda Abu Dhabi, o nome do time, uma coisa dessa, no Al-Wanda, deixa assim, ele não está feliz lá. E falou, mais uma vez, ele já tinha dito isso para o Lucas Pedrosa, se o Vasco chegar com uma proposta, ele retorna, vem jogar no Vascão. Não tem negociações ainda, mas o jogador quer retornar aí ao Cruz Maltino. Mas deixem aí nos comentários a sua opinião. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!